Programa de hoje, um iluminador de mentes. Deus vai colocar alguém para te instruir, para te repreender. Autor de best-sellers. O homem é uma máquina de ensinamentos. Você veio aqui buscar respostas e nessa primeira mensagem você já vai sair com uma. O que Deus te fala já é definitivo. Aplausos para Tiago Brunet. Muito bem, presidente, tá aqui, ó, o lançamento é esse aqui, ó, Emoções Inteligentes. Tá aqui, ó, pra você, o Tiagão tá aqui. Tudo bem, Tiago? Muito bom. Obrigado pela sua participação. Isso aqui fala sobre o quê? Sobre o problema do nosso século, que é a falta de domínio das emoções, a falta de governança dos sentimentos. A gente está desenfreado. Que é inteligência emocional, no caso? Inteligência emocional já é um termo que já está na década passada, né? Eu acho que governança das emoções... Por que mudam sempre, assim, para ficar mais? Vem demais. Para vender. Vem demais. Governança. Vem demais e também a técnica vai se aperfeiçoando, Sim. A ciência vai juntando mais informações. A minha área é teologia, eu sou teólogo de formação, então tudo que eu falo é baseado no que está escrito, milenarmente, dando certo. Você imagina que essa entrevista acaba daqui a pouco, mas daqui a 100 anos, se ainda existir mundo, vai ter outra entrevista parecida com essa, que a Bíblia todo mundo vai consultar a vida toda. Sim. Sempre teve, sempre terá. A raiz está lá do conhecimento. Então, no judaísmo, no cristianismo, nas religiões monoteístas, consultam a Bíblia ou seus livros. É o livro, né? É o livro. Então, não tem muito o que a gente discutir sobre isso. E as soluções estão aí, inclusive para a vida emocional. Né? A inteligência emocional fala muito sobre empatia, que é o poder de você se colocar no lugar do outro. E Jesus fala muito sobre a compaixão, que é a evolução da empatia. É o poder de você sentir o que o outro está sentindo. Então, já aconteceu fatos comigo de eu ter o direito de reagir por causa de uma provocação, por causa de uma briga no trânsito, a gente viu a questão da cadeirada essa semana aí na briga da política. E você tem a opção ali, se você vai reagir, colocar o teu direito de reagir para fora, é o teu direito. Mas se você quer plantar aquela semente que nunca mais vai sair da tua vida. Porque a partir do momento que a gente briga, você pode até me perdoar, que eu acho difícil, ou eu posso até te perdoar, talvez seja mais fácil. Então, mas a gente sempre vai ficar com rancor um do outro. Então, mas isso aí, porque o ódio me parece um impulso. Eu tenho certeza que o Datena se arrependeu de dar aquela cadeirada, porque é o impulso que ele tem lá. Não é pensado. Mas, eu acho que é humano assim? Aquilo, entendeu? Mas você não pode ir uma guerra... Você não pode ir pra guerra desarmado. Não, eu sei. Mas eu acho que você não tem como se preparar. Tudo bem, eu concordo com você, que a gente tem que ter inteligência para sair dessas situações. Mas eu acho que em um determinado momento, a nossa parte animal, ela fala mais alto. O impulso é irracional. O impulso é irracional. Vamos lá. Você acha que os pais provocam os filhos, às vezes? Não, mas eu acho que é o seguinte, quando seu filho joga um copo no chão e quebra, se você agir com o seu filho pelo impulso, vai fazer o que teu pai fez com você. Exato. Você não pensa naquilo. Mas você acha que as pessoas pensam na hora? Eu não vou repetir o que meu pai tá fazendo. Não, eu não sei, que eu não sou expert. Não, as pessoas não pensam. Então. A gente replica o que nossos pais fizeram com a gente. Isso. Então meu pai gritava e eu tô inteiro hoje, então quer dizer que deu certo. Aí eu vou gritar com meu filho também. Padrão. É um padrão. Então, ter emoções inteligentes é você primeiro analisar o que você passou até hoje, o que você está vivendo agora e o que você está esperando para o futuro para você reprogramar suas emoções. Mas você acha que na cadeirada ele teria tempo de fazer esse cálculo e ser uma pessoa elegante? Não. Eu acho. Tá falando o quê? O Datena? Não, no caso, o erro dele ali foi ter ido para uma guerra que é a política sem estar preparado emocionalmente para enfrentar uma provocação. Mas zero preparado. E tá mesmo? Se ele tivesse emocionalmente, ele teria respondido de uma outra forma. Eu vim aqui para essa entrevista, eu tenho que estar preparado. Se o Emílio resolver me xingar, eu não querer bater nele. Mas o impulso é condenável? O impulso é condenável? Mas aí que é gostoso. O impulso é humano. Então, Tiago, aí que é gostoso. Você bater da audiência. Até aumenta a audiência. Você não pode nem julgar e nem condenar um impulso de um ser humano. Mas assim, se a gente for viver pelos impulsos, não vai ter mais casamento. Os pais não vão tratar bem seus filhos, porque o impulso, quando o filho erra contigo, é bater na criança, às vezes. Os impulsos humanos são terríveis, nos levam para o buraco. E a única coisa que domina, nossos impulsos naturais é a espiritualidade. E é por isso que isso é uma coisa que eu explico muito. Emoções e espiritualidade são dois assuntos que os seres humanos precisam levar a sério. E eu não estou falando aqui de religião,
Tô falando de uma conexão, pra você entender o seguinte, por exemplo, pra eu perdoar quem me feriu só sendo espiritualizado. Sim. Pra eu me desconectar do meu passado, que tem abandono, que tem traição, que tem um monte de problema pra resolver, só sendo espiritualizado, pra eu perdoar quem me feriu. Então, a espiritualidade, ela já foi muito aquém de religião, de religiosidade. Ela tá já mais ligada à eternidade, a coisas além do entendimento. Evolução, né? E evolução emocional também. Tipo assim, poxa, eu quero ser feliz. Vocês estavam falando de felicidade aqui antes, né? Quando eu cheguei. Eu quero ser feliz, então eu preciso tomar várias decisões difíceis, cara. Uma delas é não entrar em briga que não é minha. Por exemplo, eu tô no trânsito, o cara me xinga, já aconteceu isso. Essa guerra não é minha, a guerra é dele. Ele que quer tá puxando, ele que tá nervoso. Exatamente. Ele que tá ferido. Aí resolva com ele. Deixa essa energia com ele. Deixa ele gritar com ele mesmo. Exato. Eu vou tomar essa guerra pra mim. Mas se ele te fechou e xingou sua mãe. Você sabe o que eu acho que nesse momento... Porque a gente sempre briga, a gente sempre... É você... Porque você pensa assim, todo mundo na vida tem os seus perrengues. Todo mundo. Às vezes o cara que te fechou no trânsito, ele tá com puta pepino. Lógico. O dia dele tá horrível. O dia dele tá horrível. Certo. E o senhor não tá. Só que a gente não se coloca no lugar do cara, porque você não tem tempo de pensar. Porque ele xinga, o cara fala, merda, você fala, você. Mas por que não pensa antes? Porque eu acho que qual é a minha proposta? Minha proposta é que o ser humano ele tem que se programar pra vida. Sim. Eu vou sair hoje, eu tô saindo pra uma guerra, irmão. Sair de casa, eu tô numa guerra. Na nossa casa a gente já não tem controle absoluto do que acontece. Imagina fora. Então, eu tô no trânsito, podem me provocar. Você já antecipa tudo? Você tem que se antecipar. Isso a gente faz isso através de meditação, oração, para quem é mais espiritualizado, através de leitura. Eu leio, eu tento ler o suficiente para estar com material mental para gerar minhas reações. Então, por exemplo, eu sei que ontem eu estava no aeroporto. Aí um cara começou a gritar assim, Brasil! Porque o cara da Infraero pediu para ele ajustar a fila, ele estava querendo furar a fila. Aí o cara começou a gritar Brasil, como se o Brasil fosse uma bagunça. Eu falei, não, cara, nos Estados Unidos também tem que respeitar a fila. Sim. Não é porque o cara tá mandando você ficar na fila que é Brasil, não. Mas aí eu parei de falar porque eu sou uma pessoa pública. Já tinha 2 pessoas com o celular na mão. Aí eu tive que pensar em fração de segundos. Um corte disso aqui, provavelmente não vão... Thiago Brunet tenta amenizar, não. Fala, confusão no aeroporto. Thiago Brunet na headline. Thiago Brunet tenta espancar. Thiago Brunet queria... Então, assim, eu tenho que sair de casa preparado para... Eu preciso segurar minha... Não é que eu não tive vontade, Emílio. Não é que eu não queira fazer. É claro, eu sou ser humano. É que eu tenho controle dessas coisas. Entendi. Tem que ter um canal. Que é o que você fala aqui. Que é o que tá as emoções inteligentes. Emoções inteligentes. Vou fazer o break para rede de rádio. O Reginaldo vai fazer um break só para quem tá ouvindo a gente no rádio. Mas já a gente volta aqui na programação da PAN. Vai lá, Reginaldo. Muito bem, continuamos nas plataformas. Eu tenho uma pergunta. Thiago, quando você fala de espiritualidade, não sei se a definição está certa, mas você está supondo que a pessoa, para conseguir conviver bem, precisa ter uma crença em algo maior. Para mim não faz tanto sentido. Eu queria a sua definição. Lembra muito, quando fala isso, para mim, o Carl Sagan, que tem você deve conhecer, uma crônica chamada O Dragão na Minha Garagem. O cara fala assim, eu tenho um dragão na minha garagem. Aí, o cara fala, não tem não. Vamos lá ver. Aí ele fala, não, você não tá vendo porque é invisível. Aí o outro fala assim, não, mas ele solta fogo. Aí ele fala assim, tá bom, ele é invisível, então vamos jogar farinha para ver se aparece. Aí não aparece, não, é porque ele é composto de outra coisa. Aí você vai dando umas desculpas, no sentido que é muito difícil você provar cientificamente algo que não existe. Claro. Isso na visão agnóstica. Então, como que funciona essa conversa com a ciência? Porque eu tento ser uma boa pessoa, e estou longe de conseguir ter essas habilidades socioemocionais, mas me parece estranho essa questão da espiritualidade. Não quero que isso seja uma ofensa, não mas... quer que termine em briga. Sim, ele quer. Tá te provocando. Ele quer ter razão. Ele quer emoções inteligentes. Joga a cadeira nele, Thiago. Ele não quer porque dá audiência, mas ele quer o cabelo, ele não quer. Porque eu não ganho nada Essa pra cadeira isso. tá presa aqui? Não, pode dar Isso foi da última vez que eu provoquei o cara. O cara falava que amava Deus. O seu pensamento é certo. Ou seja, primeiro a gente nunca vai explicar a espiritualidade cientificamente. São 2 matérias diferentes. Sim, tá ligado na fé. Exatamente. O que eu acredito é o seguinte, a maioria das pessoas, elas precisam se apegar, elas têm a necessidade de se apegar a algo maior do que elas, para poder fazer o que é certo.
Então, por exemplo, para perdoar quem me feriu, se for pelo que eu quero, eu nunca vou perdoar. Eu quero mais que ele morra pelo que fez. Mas se eu me apego a algo maior, isso é uma verdade para mim que acredito na Bíblia e pode ser apenas um apego para quem ainda não acredita. Ou seja, eu vou me apegar a algo maior para poder fazer o que é certo. Ou seja, se eu mantenho minha família de pé, se eu sou uma pessoa que não roubo ninguém. Eu sempre falo o seguinte, se no final da história a gente morrer e descobrir que Deus não existia, eu não roubei ninguém porque eu acreditava em Deus, eu não faço mal para ninguém, eu não engano ninguém, eu cuido da minha família, eu sou um bom pagador de impostos, um bom cidadão. Então, eu vou ter sido uma pessoa melhor. Mesmo sem ter. Mas existem várias a Deus. Mas existem várias coisas. É que aí você vai tocar um assunto muito íntimo, porque a gente teria que conversar sobre coisas muito íntimas que a gente não conversaria para falar assim, viu como no final da história é diferente? Porque tem coisas que eu não faço de forma alguma, porque eu temo a Deus. Então, assim, você que está me escutando em casa, às vezes você tem um problema hoje para resolver. Você vai resolver ou na espiritualidade ou na vida emocional. É uma das duas áreas. Porque a maioria das outras coisas vai ter alguém para resolver para você. Tô com um problema no coração. Tem um cardiologista para resolver para você. Sim. Né? Especialista. Mas quando se trata de emoções e espiritualidade, é uma coisa muito de auto-identificação. Você sempre vai precisar de ajuda. Tem os guias espirituais e tem os psiquiatras e os psicólogos que nos ajudam. Mas a auto-identificação é muito importante, a autoanálise. Então eu acredito que a questão da espiritualidade, ponto número 1, uma questão de fé, não tem como explicar cientificamente, mas hoje é uma das maiores ajudas que o ser humano tem para suportar esse mundo difícil que a gente tem. O temor, tá na Bíblia, pô. O temor a Deus ensina a sabedoria. O homem sábio é o que teme a Deus. Só vai respeitar. Por quê? Porque Deus é tudo. Você pensa no amor. Se você pensar num amor maior, é Deus. Pensa numa justiça. Você pensou na justiça. Qual é a justiça que pode ser maior? A justiça que eu acho que é justiça. É Deus. É Deus. Então você tem o caminho. Entendeu? Baliza, né? O ser humano nunca vai ser referência 100% pra gente. Você fala, ele pode falar, sou uma boa pessoa. Eu acredito, mas mais ou menos. Talvez não seja referência. Não vai te decepcionar. Em alguma coisa vai me decepcionar. Tem como. Deus não decepciona. Entendeu? Então, você precisa ter uma referência máxima. Não sabe esquiar. Você está disposto a fazer o que é certo, apesar de não querer? Você está disposto a deixar pra lá a briga, pra você não ferir uma pessoa? Você imagina, eu recebo muitos haters, né? Tem muitos haters. E aí, eu nunca respondi nenhum. Porque é o seguinte, eu nunca respondi nenhum. Todos esses anos que eu tô na internet. Mas o que o cara fala? Eu me chamo de cabeçudo, que não é uma mentira. Cabeça de marmita. Cabeça de marmita. Cabeça de air fryer. Cabeça só Deus. Tem de tudo. Que não é uma mentira, mas eu também. Mas tem de tudo. Tem muita gente que ataca a religião, tem muita gente que ataca por você prosperar financeiramente. Tem muita gente. Mas é inveja. Mas não deixa de ser um hater, né? Não, mas estão odiando. Coach, não apelidado de coach. Coach, muito, o Sam. muito, tal. Esse é o Sam. Mas eu nunca respondo porque é o seguinte, ó. Eu falo o seguinte, esse cara, já aconteceu várias vezes, Emílio, eu abri assim, uma pessoa me xingando. 6 meses depois, ela tá mandando um depoimento de transformação num vídeo meu. Eu falei, cara, se eu tivesse respondido essa aqui... Sim. Você não teria transformado. Eu não teria transformado, então eu vou calar minha boca, deixa ele atacar, porque pelo menos eu não fecho a porta. Quando você revida, você fechou a porta para sempre. Então, Exato. se você... Eu tô preparado. Se você me xingar, eu não te xingo de volta por um motivo. Eu tenho esperança de um dia voltar aqui. E aí você pode repensar o que você fez e falar, deixa pra lá, o Thiago não é tão mal quanto eu pensava não, e me abre a porta. Agora, se eu te revidei, a chance de você falar, acabou. Não abre mais a porta. Só que isso acontece na família todo dia, cara. A gente xinga a mãe, a gente bate mais forte no filho, a gente briga com o cunhado, com a sogra, então a gente vai bloqueando nossos acessos. Thiago, você me parece que é um... Vou deixar você fazer a pergunta, por gente. Muito obrigado, Zuzu. Dentro dessa questão, por exemplo, imaginamos aqui que tem um ouvinte que pensa igual o Sami. Fala assim, não, eu sou agnóstico, mas eu gostaria de acreditar. Ele gostaria de desenvolver a espiritualidade dele. A crença. Qual é o caminho que essa pessoa pode fazer? O caminho é você fazer um teste. Você primeiro tem que estar com o coração aberto para esse teste, né? Fala assim, ó, se Deus existe, que ele mostre para mim. Se ele existe, ele vai mostrar. Se não existe, não mostra. Então, eu fiz esse teste com grande influência de finanças e ele era agnóstico também. Ele foi na minha casa e falou, cara, eu quero acreditar, mas eu não consigo. Eu falei, então faz um teste. Pede para ele falar contigo num período de 7 dias, de 8 dias. E é muito mais fácil você acreditar quando você não criou material suficiente para duvidar ainda. Que é o caso das pessoas muito inteligentes ou que prosperaram muito financeiramente, elas tendem a duvidar mais, isso está na Bíblia, porque elas têm material para falar o seguinte, primeiro deixa eu ver com o médico, primeiro deixa eu ver na ciência, e a Bíblia diz que o evangelho foi dado aos pobres porque eles acreditam, não é por causa da pobreza material, é por causa da mentalidade, eles acreditam de primeira.
Eles não têm outra esperança. Então, eu acho que o testar é a única forma. Eu posso apresentar aqui um livro maravilhoso falando tudo sobre como acreditar em Deus, que ele não vai acreditar pela minha inteligência. Vai ter que ser uma intervenção divina. É pessoal, então, né? É pessoal, é um teste. É uma experiência que o cara tem. Pedir um teste. E eu percebo que você usa muito o canal da presença, né? Fala emoções inteligentes, mas os nossos pensamentos, a grande maioria me parece que são negativos. E é difícil governá-los, né? Em relação a isso. Além de você falou, meditação, reza, como é que você conversa com os seus pensamentos? Eu foco muito no seguinte, olha. 86% de tudo que entra na sua mente e vai formar seus pensamentos entrou pela sua audição e pela sua visão. Então, se você melhorar o que vê e o que escuta, você melhora a formação dos pensamentos. Ambiente também. Exatamente. Eu tive um tutor na faculdade, que foi o Dr. Augusto Cury, o psiquiatra mais lido do mundo, prefaciou meu livro Princípios Milenares, e o Dr. Augusto Cury, ele me ensinou isso. Tiago, se você começar a focar na seleção do que você está vendo e escutando, você vai pensar melhor. E aí você vai ter mais poder de controle sobre as reações, porque a gente não controla o que pensa. Sim. Se eu falar assim, não imagina um fusquinha rosa. Já na hora vem na cabeça. Pronto, imaginou. Não tem controle sobre com Ciro mas dirigindo. você tem controle da reação sobre aquele pensamento, e é isso que eu estou tentando ensinar através da teologia, através dos nossos vídeos diários, através de tudo que a gente faz na internet e nos livros. Ô, Tiago, por que praticamente hoje em dia assim, basicamente, a ansiedade e a depressão, ela tem tomado conta de, não só dos jovens, que a gente até estava falando anteriormente aqui, que extrapola na questão do sofrimento, mas também outras pessoas que chegam num determinado ponto da vida e falam, putz, eu não consigo alcançar mais nada. Olha, eu acho que isso é um assunto para especialistas, né? Um psiquiatra precisa ser consultado sempre, em primeiro lugar, mas eu quero dar minha opinião como teólogo, a falta de Deus faz com que, eu estou colocando isso em segunda posição. Primeiro, procure um especialista. Sim. Segundo a falta de Deus faz você desistir muito rápido da vida. Eu passei por situações muito extremas na minha vida em que eu parei para pensar o seguinte, eu tô mal, eu tô quebrado, eu tô arrebentado, eu tô deprimido, mas é uma frase muito típica nossa que acredita em Deus. Deus tem o melhor pra mim, esse não é meu fim. Pronto, você se apega a uma coisa básica como essa e fala, vai passar, e passa segue mesmo. o caminho. E passa mesmo, e não me entrego, não tiro minha própria vida, e não me entrego a depressão. E ansiedade, a Bíblia diz, não se preocupem com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Então eu não ando preocupado com amanhã. Eu tenho um monte de entrevista pra fazer, eu tô preocupado só com a de hoje. Eu acho que a melhor coisa da espiritualidade do cristianismo é a boa morte. Sim, exato. Isso que acho que é a grande sacada, porque a gente tem certeza da morte. A morte é definitiva. Tem como fugir. Pra todo Acabou. mundo. O próprio Salomão falava isso, que a morte é definitiva. Mas a gente, se você é cristão, você tem o paraíso. Você tem a oportunidade do descanso eterno. Imagina isso. E você precisa trabalhar aí na terra, tem muito mais. Por exemplo, eu perdi minha mãe há 3 anos atrás. 3 anos. Perder alguém, um ente querido, é muito sofrido. Imagina quem perde um filho, é uma coisa fora do comum. E o único consolo que você tem naquele momento é falar assim, um dia nós nos reencontraremos na eternidade. O evangelho é esperança, o evangelho é conforto. É isso aí. Então assim, a gente não pode tirar isso das pessoas. Eu acredito no evangelho completamente de coração. Então, tipo assim, o evangelho para mim é verdade, ponto. Mas eu respeito quem não... Eu não acredito. Ótimo. Tá bom. Agora, ninguém é obrigado a crer. Não vamos poupar as pessoas de receber essa graça que alivia a bagagem terrena. Sim. Porque o caminhar é difícil. É sofrimento. É nisso que eu quero falar. A Bíblia também, a gente tem que modernizar a Bíblia e as histórias bíblicas. Que modernizar? Bicho, o cara que já quer modernizar. Que modernizar? Tiago, é que não... Pastor Boquinha. Pastor agora. Pai Boquinha. Ele quer modernizar. Ele quer modernizar o negócio. Vamos modernizar agora. Respeita que o cara tá de blazer. Deixa o cara falar, ele tá de blazer. Então vai lá. Quando na Bíblia tá falando a chegada do anticristo, todo mundo que lê a Bíblia acha que vai chegar um cara que vai domar, que vai trazer uma legião de pessoas e vai pregar esse mal. O anticristo que a Bíblia diz não pode ser o que está dentro de cada um de nós. Nós somos o nosso próprio anticristo. Você foi para uma área da teologia que é escatologia. Escatologia, que é sobre o fim dos tempos. Isso é um assunto muito profundo para a gente discutir num programa como esse. Falando. Né? Nossa, descalorificou a gente. Caramba. Porque pode ser, tem as duas vertentes.
tem a vertente de um sentimento dentro do ser humano, que é o espírito do anticristo, e tem a pessoa, né? Então, são correntes teológicas. A teologia tem muito a se discutir. Existem correntes teológicas, por exemplo, a corrente calvinista, que acredita que tudo está determinado, a corrente arminiana, que acredita que você determina o teu futuro com as suas decisões. Isso é uma discussão longuíssima. Então, e a escatologia, que é a área do fim dos tempos, tem muita discussão também. Entendeu? Por exemplo, se a gente vai ser, como igreja, vamos ser arrebatados antes da volta de Cristo, ou se a gente vai passar um milênio aqui e vamos sofrer junto com todo mundo, mesmo sendo salvos. Tem várias discussões sobre isso. Tiago, mas eu acho legal o livre-arbítrio, né? Porque a gente sabe que... Então, uma visão arminiana. Porque eu acho que a gente sabe que dentro da gente e dentro de todo ser humano existe o bem e existe o mal. Dentro de você tem o bem e o mal, dentro de mim também tem. Mas eu posso fazer o bem. Eu posso fazer o bem para você. É uma escolha minha fazer o bem para você. Isso é muito legal, Mas só para você pensar, tá? Eu sou da área do livre-arbítrio também. Mas só para você pensar no outro lado, se você decidisse nunca mais errar na vida hoje, você tem esse livre-arbítrio? Mas aí você já vai entrar numa Não é profundo? Sim. É muito profundo. Então, assim, existem áreas que a gente pode ficar discutindo 10 horas aqui, que no final a gente fala, gente, não dá. Não dá. Tem coisa que vai ficar para sempre discutindo. Então, porque eu já tentei falar, eu não vou errar. Eu não vou errar. Eu não vou pecar. Não tem como. Que o livre-arbítrio é de Santo Agostinho, né? É de Santo Agostinho o livre-arbítrio. Quando ele vai, é um dos maiores teólogos do cristianismo, e ele introduz vários conceitos. Porque ele vai explicar Deus para filosofia, para o Samidana. Ele vai na razão. Para quem não acredita. Mas Deus deu livre-arbítrio? Porque Deus ele deu leis para a gente seguir. Tem um livraço de Santo Agostinho chamado Confissões de Agostinho, né? Confissões de Santo Agostinho, que ele fala muito sobre... Mas ele defende muito o livre-arbítrio, principalmente na questão do bem e do mal. Nesse livro ele fala o seguinte: eu tive um momento na minha juventude que eu tive que decidir se eu seguia o caminho do bem ou se eu ia pelas veredas do mal. Da mulherada, né? O problema dele era isso. Da mulherada. Mas e daí? Deixa ele. É uma decisão. É uma decisão. Aí, mas ele falou, quando eu ficar mais velho, pode deixar que eu... Quando eu tiver mais velho... Então, assim, eu acho que tem muita gente sofrendo em casa. Muita gente que assiste vocês, assiste para aliviar a alma, você sabe disso, né? Porque ri, porque aprende alguma coisa. Exato. Então vocês cumprem um papel muito importante na vida das pessoas que estão nos assistindo. E eu quero só complementar para quem está em casa falando isso, que além do entretenimento, vocês precisam buscar o conhecimento que vai libertar. Então, o que eu posso aprender na minha vida emocional hoje? O que eu posso aprender? Eu tenho um livro chamado Especialista em Pessoas que fala como é que eu posso lidar com as pessoas difíceis da minha vida? Porque são muitas pessoas difíceis. Eu tenho outro livro que chama Princípios Milenares, esse que está aí, que fala o seguinte: quais são as leis espirituais que eu preciso cumprir? O Emoções Inteligentes, que é o nosso livro daqui hoje, que eu falo sobre como dominar suas emoções. Eu tento sempre escrever, eu escrevo mais ou menos um livro por ano. Eu tenho 9 livros publicados. Eu tento escrever o problema do ser humano. Eu pego o meu direct, eu recebo 2.000 directs por dia. Caramba, bicho. Nós temos 10 milhões de seguidores nas redes sociais, YouTube e Instagram. Eu recebo 2.000 directs, a gente não consegue ler todos, mas a gente lê a maioria, eu e minha equipe, e a gente pega os problemas das pessoas e a gente anota. Caramba. Marido largando a mulher e esquecendo dos filhos. 30% dos problemas que a gente recebe. Depressão, ansiedade, como perguntaram. 40%. A gente vai anotando. Então, eu escrevo não o que eu quero que está na minha cabeça, mas a resposta que eu tenho para o problema das pessoas que me escrevem. E eu acho que vocês ajudam muito com o entretenimento que é necessário para a alma humana, e a gente pode contribuir com conhecimento, como a doutora aqui estava falando antes também, da parte emocional. É muito importante que a gente cuide das emoções e da espiritualidade para a gente viver melhor. A vida nunca vai ser fácil, mas não precisa ser tão pesada. Para ser um pouco mais leve, você precisa focar em emoções e espiritualidade. Vai ser mais leve, não tem jeito. Vai ser mais leve. A maioria das pessoas, elas focam tanto no problema que estão, na situação que estão, elas perdem tanto a esperança, que a função... se existe um Deus e um inimigo, um Satanás, um diabo, como você quiser usar o nome, eu acho que a maior função do nosso inimigo é tirar a nossa esperança. Sim. Mas o Satanás é muito bonito, né? Isso é que é o problema. Conquista, né? A aparência é formosa. É que ele oferece o que o teu corpo... Então o fuzil é um Deus. Vou dizer uma coisa pra você, professor Samidana. Você que não acredita nessas coisas... Não acredita. Você não tem ideia quantas vezes por dia o Satanás está aqui,
e você nem vê que é o Satanás. Batendo na sua clavícula. Não é isso? Às vezes atrapalhando o seu cabelo. Às vezes em forma de pastel. Sobre Vocês acham, espiritualidade. tudo vocês acham que não é. Fala, esse velho tá falando bobagem. Sobre espiritualidade e carnalidade. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas dizendo o seguinte, Gálatas 5, a partir do 19. Andeis em espírito, que quem é agnóstico não acredita na vida espiritual, mas andeis em espírito e assim vocês não vão satisfazer os desejos da carne. As obras da carne são conhecidas. 2 pontos. Aí começa a falar. Prostituição, mentira, ódio, vingança, vaidade, orgulho, orgias, glutonarias, bebedices e coisas semelhantes. Tá vendo, Delari? Tá vendo? Delari escreveu o Delari. Você colocou o menino ali. O Satanás atenta a gente formado de pastel. Se uma dessas... Delari de onde? Pera lá, deixa ele falar. Esquece teologia, esquece espiritualidade. Se você me mostrar cientificamente que uma dessas coisas dessa lista da obra da carne faz bem pro ser humano, aí a gente pode até desmentir a Bíblia, que não vai conseguir. Porque prostituição acaba com famílias. A bebedice, ela acaba com famílias, acaba com a vida do ser humano, acaba com o emprego. Ou seja, orgias, que nem no mundo de 2024 tá tudo liberado, qualquer orgia hoje vira escândalo aqui. Sim. Então, assim, não vem com papo que tá tudo certo, mesmo com tudo liberado, não tá. É escândalo ainda. Modernizou a Bíblia. Não é modernizar a palavra. A palavra é impossível. A gente está interpretando de uma forma que as pessoas captam mais rápido. Contextualizando. Elas foram, a Bíblia foi ensinada muitas vezes por pessoas que não tinham a capacidade de fazer outras entender. Tanto que ela não é só escrita, ela é oral também, né? É muito importante essa discussão. O judaísmo, a tradição oral, o Talmud, é muito importante para o judeu. Sim. Né? E eu acho que nós no cristianismo nós perdemos um pouco. Por exemplo, o judeu ele manteve muito mais a tradição oral. Ele gosta da discussão, né? Que toda sexta-feira vai ter uma paraxá que você vai discutir a semana. É por isso que o judeu conseguiu ficar 2000 anos fora da sua terra e voltar com o mesmo idioma, com o mesmo Deus, com os mesmos costumes, tudo igual. Manteve a tradição. Eu não sei se os cristãos conseguiriam isso. É porque os judeus são da palavra e do livro. Isso aí. Entendeu? E da tradição oral. Porque o livro você pode interpretar de qualquer forma. Eu ganhei o livro lá do Davi Weitman? Não é do Weitman, do... Porra. O Ravissani. Não é o Ravissani. Pô, tem tanto rabino. Eu falei hebraico inteiro aqui. O judeu é as palavras. Muito legal esse livro. Do André Last. O André Last. Que é do filho que passa a epistemologia. Isso, ele passa. Ele é um judeu, mas ele é meio secular. E ele e a filha, e eles discutindo isso. Muito bacana esse livro. Que cada palavra no judaísmo, você sabe, cada tem palavra, um significado. cada significado. Deus é escrito de várias formas. Muito bem. Olha... Aula, hein? Porra. Uma aula, né? Uma aula, sensacional. Tiago, no fim das contas, é todo mundo colocar as emoções no lugar e o espírito em dia, pra gente viver melhor, não atrapalhar a vida dos outros, pare de atazanar a vida dos outros. E o Datena? Quem é feliz não tá perturbando ninguém. Dá o livro pro Datena. Datena, eu quero te dar o especialista em pessoas e o emoções inteligentes. Em cadeiras. E emoções inteligentes, isso aí ele que é o nosso precisa. livro de hoje. Esse aqui é o lançamento, ó. Tá vendo em todo o Brasil. Tiago Brunet, Emoções Inteligentes. Tem toda a coleção do Tiago aqui. O Tiago, que é um craque, tá nas redes sociais. E eu vou passar. É Tiago Brunet. Brunet com T mudo pra você que está no rádio. Brunet com T mudo aí. Tiago Brunet conversou com a gente. Ele que é um craque das redes sociais. Tiagão, obrigado, meu velho. Obrigado, papo muito bacana.